pessoal, tudo bem? Eu me chamo Douglas Santos, sou artista orientador de cordas friccionadas das oficinas culturais da Fundac. E na videoaula de hoje eu vou estar falando sobre a música barroca, né? Assim como a gente já tinha falado sobre a música medieval, passamos pela música do Renascimento, agora a música barroca. Entende-se como música barroca toda obra composta entre o início do século XVII até o meio do século XVIII, tá? Então, no início do século XVII, com o surgimento da ópera, né, que é a obra de Cláudio Monteverdi, e até a morte de Johann Sebastian Bach em 1750. Então, o período barroco foi um período muito extenso, né? Assim, o período mais extenso na história da música, né? Vamos pensar assim. E ele foi muito importante, foi uma revolução realmente para a nossa música como ela é hoje. Cláudio Monteverdi foi o compositor que pegou, né, o final do período do Renascimento e o surgimento do período barroco. Ele foi o idealizador do baixo contínuo, né, que é a base de praticamente toda a música barroca. Foi a partir daí que foi adotado, né, o sistema tonal, né, porque foi se deixado de lado os modos gregos e na verdade se preservou dois modos, né, o modo jônio e o modo eólio. O jônio, que é o modo maior, né, a escala diatônica maior, e o eólio, que é a escala menor. Até então, né, a música do Renascimento ela era praticamente toda consonante, né, toda bem encaixadinha, e a partir do sistema da adoção das tonalidades, né, da escala diatônica, a música passou a sofrer modulações, né, os compositores começaram a explorar mais, né, essas possibilidades. Então a música começou a ficar mais dissonante, tá? E Cláudio Monteverdi, com as suas obras, deu o início ao período barroco, vamos pensar dessa maneira. Então, dentro desse novo cenário, a música instrumental começou a crescer, tá? Com os usos dos ornamentos, né? Com a criação de novos instrumentos e de novas formas musicais. Os ornamentos, eles é uma característica muito grande da música barroca. Nunca foi se usado tanto ornamento como no período barroco. O que são os ornamentos, né? Os ornamentos são os floreios, são as apogiaturas. Por quê? O instrumento que praticamente dominava, né, o período barroco, né, característica foi o cravo, vamos dizer assim, cravo, órgão, mas vamos falar um pouco do cravo. O cravo, como é um instrumento que não tem sustentação no som, ele dependia muito desses enfeites, né, para poder dar contrastes dentro das melodias. Então se usava muito o trinado, né, o trilo, né, as apogiaturas. Então os compositores exploraram bastante essas características dos instrumentos. Então se a gente escuta música barroca, não tem como você não identificar esses ornamentos dentro dela. Foi aí também que surgiram os primeiros virtuosos nos instrumentos, né, que são os grandes intérpretes. Vamos pensar assim, Johann Sebastian Bach e Buxtehude foram dois grandes organistas. Apesar de Bach dominar vários instrumentos, né, ele foi um grande organista, assim como Buxtehude. Então eles foram os primeiros virtuosos em instrumentos. Também tínhamos Vivaldi e Arcanjo Corelli, que eram grandes virtuosos no violino, tá? E Domenico Scarlatti e François Couperin foram virtuosos no cravo, tá? Assim, todos esses virtuosos, na verdade, também foram grandes compositores, né? Então, nessa época, né, além de serem grandes compositores, eles também eram grandes instrumentistas. Então, eles se destacaram, tá? Porque como eles conheciam e dominavam bem os instrumentos, eles ampliaram as possibilidades de interpretação no instrumento. Nesse momento surge a música de câmara, que era a música
feita a partir de 3 a 9 integrantes e tinham várias formas, né? Foi aí que surge o concerto grosso, as suítes, rondó, né? A ópera, os motetos, as cantatas. Dentro do gênero musical praticado na música de câmara, tá? Quando a música era vocal, né? Surgiu aí então os motetos, o oratório, as cantatas, a ópera, né? E para música instrumental, né? A sinfonia, concerto grosso, as suítes, a fuga, tocata. Então, dentro de todos esses movimentos, tá? A música barroca ela passou por esses 150 anos e ela foi se transformando, né? Como eu disse sobre o baixo contínuo, ele foi a grande sustentação de toda a música barroca, né? Porque vamos pensar como o que seria realmente esse baixo contínuo, né? Vamos pensar numa linha de voz, uma linha melódica, uma pessoa cantava e o cravo acompanhava, tá? Diferente, né? Esse baixo contínuo não era totalmente escrito, né? Ele tinha uma nota de referência para o intérprete e os intervalos que eram apropriados para o intérprete tocar. Então o intérprete ele acabava que improvisava, né? em cima dessa composição. Então os tocadores, né? Os organistas, os cravistas mais virtuosos acabavam se sobressaindo. Então o baixo contínuo ele abriu muita possibilidade, né? Porque dessa improvisação vinham ideias, né? Vinham frases musicais para composições futuras. O período barroco teve grandes compositores e cada um deles, com a sua obra, fez com que a música barroca crescesse, né? Cada um deles deu a sua contribuição. Mas eu vou falar aqui de 3 grandes, no caso Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi e Georg Friedrich Händel. Johann Sebastian Bach, compositor alemão, né? Eu acho que todo mundo conhece ao menos uma peça dele. Foi um grande organista, mas tocava praticamente todos os instrumentos. E isso é comprovado porque nas suas obras, né, principalmente nas peças solos para cada instrumento, dá para saber que ele realmente conhecia as possibilidades daquele instrumento. Eu falo isso porque nas partidas para violino, né, só poderia ser escrita realmente para quem conhece o instrumento, as suítes para o violoncelo, né, enfim. Então Bach, né, foi realmente o grande nome da música do período barroco. Antonio Vivaldi, compositor italiano, nascido em Veneza, era um padre e que tem como sua grande obra, né, que eu acho que todo mundo conhece, que são as 4 estações, principalmente o primeiro movimento do concerto da primavera, que todos realmente conhecem, né, o tema. E Georg Friedrich Händel, compositor inglês, né, que compôs óperas, compôs músicas instrumentais, mas eu acho que tem muita peça de Händel, mas a obra que todos conhecem também, né, no caso, é o Aleluia, né? Não tem realmente quem não conheça o Aleluia de Händel, né? Como assim é conhecido. Né? Teve vários compositores, né? Se a gente procurar, né, for pensar em cada momento assim, vai pensar, nossa, mas esse aqui não pode ficar de fora da lista dos grandes, enfim. Mas eu destaco esses 3. Eu vou deixar para vocês aqui, né, um pouquinho de cada um desses compositores, né? Um pouquinho daí da obra de Bach, da obra de Vivaldi e da obra de Händel.
pessoal, o período barroco foi um período muito extenso, mas muito rico para a música, tá? Então fica aqui o conselho para vocês ouvirem um pouco de cada compositor, né? Pode começar por esses 3 que eu apresentei a vocês, mas enfim, há uma gama de compositores e cada um explorou um pouco sobre, um pouco não, né? Explorou muito, né? Sobre aí a evolução e a característica de cada instrumento e cada formação. Um abraço, pessoal.